Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Eu vou falar da teoria de uniões eixo-cubo. O cubo é a parte cilíndrica que fica em contato com o eixo. Então, cubo dá acoplamento, cubo da polia, cubo da engrenagem e assim por diante. Por que eu preciso de uma união eixo-cubo? Para transmitir a potência entre o eixo e o cubo e vice-versa. Então, por exemplo, num redutor, entra o torque pelo eixo de entrada, ele tem que passar pelos eixos até sair. Então, o torque entra, vai para o pinhão, do pinhão para a coroa, da coroa para o eixo, assim por diante. Então, entre o pinhão e o eixo pode ter uma união eixo-cubo, entre a coroa e o eixo, uma união eixo-cubo. As uniões eixo-cubo podem ser por atrito, e aí pode ser atrito com interferência, em que eu posso fazer ajuste prensado, o furo é menor do que o diâmetro externo do eixo, então eu faço por prensagem, ou por dilatação térmica. Eu esfrio o eixo, eu esquento o cubo aumenta de tamanho, o eixo diminui de tamanho, eu monto e a hora que volta a temperatura normal, eles ficam presos por interferência. E também assento cônico, também união por atrito, que quanto mais eu empurro axialmente o cubo contra o eixo, maior a força de atrito aqui. Eu também tenho união eixo-cubo por adaptação de forma, em que eu mudo a forma do eixo ou do cubo para poder transmitir essa potência, o torque e a rotação. Então eu tenho pino transversal, chaveta, alguns tipos de chaveta, ranhuras múltiplas, dentes e perfil K. Nós vamos falar de chavetas, ranhuras múltiplas e perfil K. Pino transversal eu não vou falar aqui porque é muito simples, é resistência de materiais pura e simples, esse variamento do pino aqui. Não tem muito grandes novidades para se discutir, né? Dente é muito pouco utilizado, então vamos ficar com chaveta, ranhuras múltiplas e perfil K. E também eu tenho uma adaptação de forma com proteção, que é a combinação dos dois anteriores. Então, por exemplo, chaveta inclinada, ou de cunha. Então eu tenho um atrito, quanto mais eu empurro a chaveta para dentro, entre o cubo e o eixo, eu tenho uma força de atrito e a adaptação de forma. Chaveta tangencial, que também quanto mais eu giro isso aqui, mais prende, mais gera atrito. Eu tenho o perfil K para ajuste forçado e assento cônico com chaveta, por exemplo, que é as duas coisas juntas, como já expliquei. Eu ainda tenho uniões eixo-cubo soldadas, né? E ela tem várias vantagens. É extremamente sólida a união, o equipamento é bastante portável, é bem flexível o uso e fabricação e o custo não é tão grande. Qual é o problema da união eixo-cubo soldada? É que não desmonta mais. Eu sempre, como engenheiro, tenho que me preocupar com a manutenção do meu produto. Já pensou se o seu carro não tivesse tampo do motor? Como é que você ia fazer manutenção no motor? Tem que levantar o carro, tirar o motor por baixo para poder fazer manutenção, para trocar um óleo. Então não pode, tem que pensar que é a manutenção. Então o eixo-cubo soldado é bom, mas o problema é que não desmonta. Então se um dia pensar em desmontar, é melhor eu não soldar, então não desmonto mais. E também eu posso fazer união eixo-cubo colada, cada vez mais comum eu ter união eixo-cubo colada. É um adesivo específico para isso. E ele permite eu colar eixos em cubos e vice-versa. E tem várias vantagens. A menor dependência de tolerâncias mecânicas, porque o adesivo ele preenche os espaços e cola, une o eixo com o cubo, então não se preocupar com grandes tolerâncias e grande acabamento, diminui o custo. Ele distribui uniformemente a carga e as tensões na união, porque o adesivo preenche todos os espaços, não é isso? Então tem uma resistência, menos concentração de tensão. Ajuda a prevenir a corrosão e o desgaste por fricção, porque não tem movimento, não é isso? As chavetas e os pinos, eles têm um problema que distribui desigualmente as massas, então eu tenho que balancear um eixo chavetado, um eixo cubo chavetado tem que ser balanceado. Não é um problema, é viável, uma solução já é amplamente conhecida, mas é um ponto a mais que eu tenho que me preocupar. Então é uma vantagem para o união colada, que não precisa disso. Ranhuras múltiplas geram concentração de tensão, porque tem todos os cantos, e união colada também não gera, então é outra vantagem, também diminui o custo, como eu já disse. E as vantagens por atrito, a união por atrito, elas têm limitação no material. Se eu gerar uma interferência muito grande, pode quebrar, então tem um limite de interferência que eu posso fazer. E também eu tenho que ter uma tolerância bem apertada, para poder encaixar, ajustar, encostar direitinho
as superfícies de uma união por atrito. E colada eu não tenho essa necessidade, então diminui o custo, né? Bom, se eu colocar num gráfico as uniões eixo-cubo que a gente discutiu, tirando a soldada e a colada, o problema de se usar hoje, tem grandes vantagens, como eu já disse. O problema é que ela não desmonta mais, né? É igual a solda, eu colei e não desmonta mais. Eu tenho que preocupar com manutenção, como eu já disse. Existe um adesivo específico que ele é solúvel, então se eu molhar ele sai. Então, se eu usar esse adesivo, eu quero desmontar, molho, desmonto. Só que isso é um problema na prática, porque se molhar na prática ele desmonta também sem eu querer, né? Então, uniões coladas têm algumas limitações de uso ainda. Muito bem, então tirando uniões coladas e uniões soldadas, como é que fica a distribuição aqui entre uma e outra, né? Então, primeiro, mais fraco de união eixo-cubo é pino transversal, só para sentido único. Depois, chaveta, aguenta torques maiores, capacidades maiores, também sentido único ainda, do giro, da solicitação. Aí vem ranhuras múltiplas, que já admite sentido alternado, né, e torções alternadas, por exemplo. O perfil fica mais ou menos no meio de chavetas e ranhuras. Nós vamos discutir ele daqui a pouquinho, mas de qualquer forma, vamos lá. União por atrito e, finalmente, a maior capacidade, união por adaptação de forma com proteção. É isso? Bom, vamos falar especificamente de chaveta. Chaveta, então, é união por adaptação de forma, porque eu faço um rasgo no eixo, um rasgo no cubo, e coloco a chaveta entre eles para poder transmitir a potência, o torque e a rotação. Geralmente é de aço 1010, 2020. E a chaveta, por norma, chavetas planas, né? Não é união por atrito com proteção, chavetas planas, elas trabalham na lateral e não na altura. A altura é folgada, ela não gera atrito, ela trabalha na lateral. O eixo empurra ela, que ela empurra o cubo e vice-versa. Então, na lateral, na largura, na distância B, é um ajuste com interferência com o eixo, fica justo aqui, apertado aqui. Na altura, já é um ajuste com folga, com grande folga. Ela pode se mover até aqui, né? Não se move porque ela está presa lateralmente, mas ela não é para transmitir atrito, não é para gerar atrito, empurrar o eixo e o cubo, não é para isso. Entre a chaveta e o cubo também, na dimensão B, na largura, é um ajuste indeterminado tendendo a folga, mas é indeterminado, ainda é um ajuste justo. E na altura, de novo, é um ajuste com folga. Então ela trabalha na lateral e não na altura. Tá? A chaveta plana não trabalha na altura, só na lateral. Muito bem, como é que eu fabrico um anel eixo-cubo por chavetas, por adaptação de forma por chavetas? Então como é que eu faço o rasgo no eixo? Então normalmente o usual, o mais comum, é fresa de topo. Então se eu uso fresa de topo, fica assim a minha representação do rasgo de chaveta no meu desenho, por exemplo, né? Porque a fresa entra aqui, anda e sai. Então aqui é a entrada da fresa, ela se move até aqui e sai da fresa. Então essa é a forma de desenhar um rasgo de chaveta. Tá? Tem que ter uma folga aqui, porque senão a minha fresa ia pegar essa lateral. Né? Ela não pode vir aqui comer esse pedaço, não tem mais encosto, não pode vir aqui comer, raspar a lateral aqui, que estraga o assento na coroa, por exemplo, ou no cubo que for. Né? Muito bem. Quando é na ponta do eixo, aí a fresa pode entrar pela frente. Entra pela frente e sai. Então eu não tenho mais aquela curva aqui dos dois lados, só de um lado. Porque a fresa entra e sai aqui. Eu posso fazer rasgo de chaveta em eixos por fresa de perfil. Não é comum, é muito mais comum. Sempre todo mundo usa, praticamente todo mundo usa fresamento de topo, mas eu posso usar fresa de perfil, né? Fresamento de perfil. Se eu usar fresamento de perfil, aí o desenho, a representação do meu rasgo de chaveta fica assim, porque a fresa entra e sai. E como é de perfil, então ela está girando assim, então fica formato da fresa aqui, formato da fresa aqui. Né? Muito bem. E o interno? O interno usualmente é com brochadeira. Faz para o brochamento, que puxa, está pronto. Né? É rápido, só que se você lembrar da aula de fabricação mecânica, a operação de brochamento é cara. Então eu tenho uma opção, que é usar chaveteira. Chaveteira pode fazer tanto rasgo interno quanto externo.
Essa é a ferramenta vai e volta, vai, arranca material, volta, vai, arranca material, volta, até fazer o rasgo que eu quero. Eu posso fazer inclusive isso em torno. Né? Torno é um tipo de ferramentas que tem uma flexibilidade incrível. Né? A gente faz quase tudo num torno. Né? Aqui eu tenho um link para um vídeo no YouTube que mostra uma chaveteira funcionando, se você tiver interesse. Chavetas paralelas é tudo por norma. Né? Então eu tenho a norma DIN 6885A, que é uma chaveta plana com as duas extremidades arredondadas. Eu tenho a norma DIN 6885B, que é a chaveta plana com as duas extremidades retas. E eu tenho a DIN 6885AB, que é uma chaveta plana com uma extremidade reta e uma extremidade arredondada. Isso aqui também tem a norma da MNT, A, B e C. São as mais comuns, a mais comum é essa daqui mesmo, né? Isso aqui, estou gastando dinheiro à toa fazendo essa curva aqui, eu só estou gastando dinheiro, né? Faço reto, não tem problema. Mas eu tenho vários tipos de chavetas paralelas. Eu tenho várias normas aqui, então chaveta com as duas extremidades arredondadas e um furo central, duas extremidades retas e um furo central, duas extremidades retas, dois furos, um rebaixo e um furo de centragem. E assim por diante, chaveta com rebaixo, chanfro embaixo, com chanfro diferente e assim por diante. Né? Eu tenho uma festa aqui de normas DIN para chaveta, mas as mais comuns são as três que eu mostrei agora há pouco. Chavetas inclinadas, que é a união eixo cubo por adaptação de forma com proteção, eu também tenho as normas. Então eu tenho chaveta com fundo côncavo, né? Chaveta com fundo reto, chaveta com cabeça, chaveta sem cabeça, chaveta com cabeça com ângulo diferente, chaveta com cabeça e fundo côncavo. Então eu tenho várias normas também de chaveta. Né? E finalmente tem chaveta meia-lua, ou Woodruff, que é a norma DIN 6888. Ela chama meia-lua porque é para meia-lua. Ela é normalmente utilizada em uniões eixo-cubo cônicos, porque como ela é meia-lua, ela gira aqui e ela se adapta facilmente à conicidade do cubo. Se você quiser ter mais ideias, esse aqui é um link para um site de uma empresa fabricante de chaveta, então tem tudo quanto é tipo de chaveta lá, se você quiser ver. Eu não tenho ações dessa empresa, não. Eu também posso ter ranhuras múltiplas, como eu já citei. Então, ranhuras múltiplas a gente também chama de só ranhuras, ranhurado, entalhado, estriado. Tem vários nomes, mas o nome certo é ranhuras múltiplas. Tá? E eu tenho norma DIN também, a 54, 62, 63, 64, porque as ranhuras múltiplas podem ser leves, médias e pesadas. O ajuste deslizante então permite deslocamento axial. Por exemplo, a luva do câmbio do seu carro é um perfil estriado, tá? É uma eixo cubo por ranhuras múltiplas. Porque se movimenta para frente e para trás para trocar as marchas. Como é que eu fabrico? Com brocha ou chaveteira, o interno e o externo com fresa, né? Geradora para gerar as ranhuras aqui. Bom, o perfil K, então, é um perfil triangular. Eu triangularizo o eixo, triangularizo o furo, a hora que gira um, gira o outro. É um triângulo em que eu corto as pontas por causa de concentração de tensão. A vantagem é que permite deslocamento axial e é fácil de montar, porque eu não preciso colocar uma chaveta a mais, não tem um elemento a mais a ser montado aqui. Só que custa caro, imagina fazer um eixo triangular, mas fazer um furo triangular, então, inclusive retificado tem que ser, né, para poder ajustar direitinho. Então, custa caro. Isso aqui é utilizado sempre que eu tenho necessidade de deslocamento axial bastante comum, bastante frequente. Por exemplo, máquinas, ferramentas, não é difícil achar uniões eixo por perfil K. Fabricação por brochamento interno e externo, né? Faço interno e externo. Eu também posso fazer torneamento, como eu disse, torno é uma máquina de ferramenta extremamente flexível, mas se eu não tiver uma brochadeira, né? Eu tento fazer no torno e demora muito mais tempo, mais difícil, mas a gente acaba conseguindo fazer. Bom, muito bem, essa é a teoria. Muito obrigado. Até a próxima.